Então o Rogério Ceni agora ele vai por mera casualidade colocar um time que aparentemente é até melhor do que o principal do São Paulo que ele tem jogado. Estou muito curioso e quero conversar com você sobre a escalação do São Paulo de hoje. Então, fala galera, sejam muito bem-vindos à Coletiva do Juba. Vamos trocar essa ideia sobre o São Paulo hoje. Para começar o vídeo, deixa aquela moral para mim aqui. Já deixa o like quem é inscrito aqui. Comentem comigo sobre a escalação. Eu tô muito curioso para ver esse time do Rogério Ceni. Quem não é inscrito aqui do canal, eu te convido a se inscrever no canal. Seja um companheiro aqui, uma companheira inscrita, que você vai ter o alerta dos vídeos. Liga o sininho, todo mundo aí. Eu descobri que tem muita gente que não tem o sininho ligado. Liga o sininho para ter o alerta dos vídeos, vai ser muito bacana, beleza? Depois dessa derrota que o São Paulo teve no Clássico, eu ainda falei em alguns momentos que para mim foi um jogo excelente para o São Paulo, muito porque o Palmeiras ele mostrou tudo que ele tinha. Ele foi até o limite dele, até o talo, com o time titular, pouquíssimas baixas no elenco principal. Lembro do Luan apenas o zagueiro. E ele foi o mesmo técnico, já com o principal, campeão da Libertadores. O São Paulo se mostra, diante desse rival, um time totalmente competitivo, com meninos como Igor Gomes, como Gabriel Sara, como Pablo Maia, meninos da base. O São Paulo tem jogado com muitos caras da base e esses caras da base têm conseguido dar conta do recado. Entra Diego Costa, depois quando teve que sair, tem entrado o Wellington, vocês sabem, tem Marquinhos, jogou muito, inclusive, para mim o melhor em campo do São Paulo, ao lado de Pablo Maia, nesse jogo no último jogo contra o rival. Então o São Paulo tem mostrado uma carta na manga que o Palmeiras não tem mostrado. Eles já estão com o time consolidado e o São Paulo não. O São Paulo tem muito para crescer. E aí o São Paulo que tem crescido, que tem ganhado clássicos, que se classificou tudo bem ali, apertadaço ali na Copa do Brasil, esse São Paulo tem jogado com outros caras que não são Alisson, Nicão, Patrick. Consequentemente são os caras contratados. Então os homens contratados pelo São Paulo, Rafinha tem jogado, mas São Paulo contratou vários caras que não estão jogando. E aí agora o Rogério Ceni no tricolor aí, por mera casualidade, desgaste, um rodízio, ele vai ter que colocar um time que eu imagino que será nesse seguinte formato aqui. Jandrei no gol. Tava pesquisando aqui. Jandrei no gol. O lateral direito vai entrar o Moreira, menino da base também, que demonstrou muita qualidade quando jogou. E aí ele coloca na zaga principal Miranda, que talvez para mim ainda tenha que ser titular desse time de São Paulo, uma vez que Pablo Maia joga, Luan ali, o São Paulo tem uma zaga guarnecida, Léo na lateral esquerda, aí o Miranda para mim tem que jogar. Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora entraria então com Jandrei, Moreira, Miranda, Léo na zaga e Reinaldo de lateral esquerdo, esse sim que perdeu a posição, volta agora para um time reserva ou um time misto. No meio-campo, agora pasmem, hein? O meio-campo do São Paulo ele pode ser montado por Luan, Andrés Colorado e Patrick. Gente, eu entendo o crescimento do Nestor, concordo que o crescimento do Nestor foi muito importante e estou gostando demais de ver o Nestor dando a volta por cima. Acho sim que o Nestor precisa ser reserva do Patrick, do Colorado. Eu acredito nisso. O Luan, eu tô adorando o futebol do Pablo Maia, como sim, faz tempo que eu não gosto de alguém do São Paulo. O Pablo Maia pra mim é nota 10, um cara nota 1000, um cara excepcional. Só que o Luan já era o que o Pablo Maia tem sido há 2 anos. O Luan já é esse cara que o Pablo Maia é. Então eu acho que o Luan perder a posição pro Pablo Maia dessa maneira eu acho ruim. Acho que é legal talvez jogar os dois juntos, fazer uma releitura de Mineiro e Josué por ali, com o Pablo Maia saindo mais como o Mineiro fazia. Então eu acho que tem espaço para os dois quando o São Paulo precisar forçar mais no sistema defensivo. Acho excelente, um problemaço maravilhoso pro Rogério Ceni resolver. Mas aí ficaria Patrick, que pra mim tem que tirar a posição do Pablo Maia, do Gabriel Sara, e o Andrés, que pra mim tem que tirar a posição do Nestor. Se você colocar o time Luan, Patrick e Colorado, eu acredito que esse time seja o meio-campo ideal e é o meio-campo reserva do time do São Paulo de Rogério Ceni. Então assim, se parte da torcida, eu me incluo na parte da torcida que acha que esse meio-campo é o ideal e o Rogério Ceni tem conseguido bons resultados jogando com reserva, podemos falar que tem um elenco aí.
Quando você vai para frente, aí também é uma coisa bem interessante. Nós temos o Luciano, que foi um dos melhores atacantes do Brasil inteiro, jogando com o Brenner na época do Diniz. O Luciano é um jogador que o São Paulino espera muito dele, porque o Luciano conquistou a confiança do São Paulino dentro de campo. A mesma coisa se aplica para Rigoni. Rigoni deve jogar agora com o Luciano e com o Marquinhos, ou um deles dá a vaga para um meio-campista, mas vamos imaginar que Marquinhos jogou muito contra o Palmeiras, jogou muito contra o Flamengo quando ele se machuca, jogou muito contra o Racing, naquele jogo que ele acabou com a zaga do Racing junto com o Rigoni, na época do Crespo ainda. Então tem jogadores de muita qualidade, jogadores que hoje, tirando o Luciano aí, que eu não sei a situação dele, porque ele veio de contusão e tal, mas Rigoni e Marquinhos são reservas. Eu acho que Rigoni, com o Luciano, com o Marquinhos, são um ataque mais forte do que quando joga o Caleri com o Éder e com o Gabriel Sara. Eu acho que esse time do São Paulo reserva fica mais forte. Claro que o Caleri é excepcional. Caleri tem que jogar e isso é indiscutível. Acho que para qualquer São Paulino é indiscutível a permanência do Caleri. Mas eu já não entendo a questão do Éder jogar titular contra o Corinthians, contra o Palmeiras. Eu não considero o Éder um bom jogador para o São Paulo. Ele foi um bom jogador algum dia. No São Paulo, com todo respeito, não formou absolutamente nada. Conversei com muitos São Paulino aqui no canal sobre isso. A maioria concorda que Éder tem que ser reserva por dois motivos. Primeiro, porque no São Paulo não tem performado muito. Segundo, porque ele atrapalha o Caleri, ele leva a marcação. Já falei sobre isso, não quero me repetir. Mas ele, por jogar muito perto do Caleri, ele leva a marcação adversária para lá e afunila para o Caleri jogar. O Caleri fica muito sem espaço. Dito tudo isso aí, o São Paulo pode entrar em campo então com um time que eu considero praticamente o ideal. Mas praticamente. Vamos pensar assim: Jandrei, ideal. Moreira, um bom substituto pro Rafinha. Excelente, pelo que mostrou já. Miranda, para mim, um jogador com panca de titular. Aí seria o Arboleda que perderia a posição pro Léo para fazer um rodízio. Quando você pensa em Reinaldo na lateral esquerda, Reinaldo, ele não é uma unanimidade, mas também não é nenhum absurdo. Colocar o Wellington hoje, que para mim seria o titular, para mim é correto. Para todo mundo aí pode ser errado, mas eu acho que o Wellington é um lateral esquerdo, tem um bom poder defensivo e consegue chegar com velocidade no ataque. Reinaldo tem um ótimo poder ofensivo, mas não consegue voltar para marcar e quando está marcando também é péssimo. E o Léo é um jogador que tem um bom poder defensivo e quando sobe de maneira péssima. Então todos os laterais esquerdos do São Paulo têm dificuldades. Eles têm algumas deficiências e algumas questões no campo que fazem com que todos juntos se completariam. Cada um jogando um jogo, sempre fica faltando alguma coisa. Mas o Reinaldo já foi líder de assistências do Brasil inteiro, nacional. Ele tem sua bagagem, eu não gosto muito, mas ele tem sua bagagem. Luan, titularzaço absoluto, até que Pablo Maia aparece como um foguete, mas Luan titular. Patrick chegou no São Paulo como titular, virou titular até que se machucou e perdeu a posição e Nestor cresceu muito, mas Patrick era também titular. Andrés Colorado, um pedido de Rogério Ceni, um jogador alto que pode fazer aquela forçação de barra quando o São Paulo precisa de cruzamentos, jogadas aéreas, coisa e tal. Então por que não Colorado no lugar de Gabriel Sara? Gabriel Sara no ataque chega menos do que o Colorado, no sistema defensivo é muito pior do que o Colorado, o sistema de cabeceio ofensivo o Gabriel Sara ele tem ido bem, ele tem feito uns gols de cabeça, mas o Colorado tem 1,93 m, é muito melhor, não dá nem pra comparar. E quando a bola vem aérea do time adversário para ajudar, tirando uma bola de escanteio, ajudar meio campo quando tenta o adversário lançar uma bola alta, o Colorado ele consegue com muito mais facilidade desarmar aí. Veio para ser titular. Então ficaria um meio-campo com características de meio-campo titular. Luciano seria, sim, em algum momento, o cara que brigaria posição com o Caleri. Nós identificamos que o Luciano poderia ser um centroavante, não fixo, mas um centroavante jogando fora da área, circulando ali. Como um dia, sem comparação, tô comparando somente o sistema tático, como um dia Shevchenko jogou, não era um centroavante enfincado na área, o Ronaldo Fenômeno não era um centroavante enfiado na área, travadão ali, o Adriano Imperador, apesar de fortão, de ser um bicho, não era um centroavante enfiado na área, não ficava ali esperando a bola chegar no pé dele. Então o Luciano ele pode fazer essa função jogando muito perto do gol. O aproveitamento do Luciano para fazer gols ele é muito incrível, então o Luciano precisa somente recuperar a sua forma e jogar perto do gol, que ele pode jogar muito, muito bem. Rigoni, titular até ontem.
É um cara que precisa recuperar o seu futebol, recuperar aquele futebol de Hernan Crespo, quando ele jogou pra caramba no São Paulo e foi uma peça fundamental pra todo um esquema tático. Primeiro porque chutava de fora da área com as duas pernas, segundo porque era o único jogador rápido que o São Paulo tinha, o único jogador da estilingada, de uma arrancada, de um sistema onde o São Paulo encurta as linhas e consegue dar a estilingada pra frente. Acho interessantíssimo recuperar o Rigoni, nada melhor do que o jogo de agora pra recuperar o Rigoni. E o Marquinhos, cara? Marquinhos Robin, Marquinhos David Neres, Marquinhos Anthony, é o nosso menino, base, canhoto, que já tá perdendo a timidez, tá faltando a perna direita, mas quando ele conseguir mais velocidade, que essa contusão safada atrapalhou demais o Marquinhos voltando, ele já tá forte, ele tá conseguindo dar umas arrancadas boas. Quando ele conseguir dar as arrancadas boas, ele é muito habilidoso, ele consegue fazer o 1 contra adversários que ele pode sempre puxar para sua perna esquerda. E contra o último jogo contra o Everton, goleiro da seleção, ele meteu uma bola no ângulo que pegou na trave, por um azar não entrou, mas o Marquinhos ele se mostra um cara importante pro esquema tático. Então tô muito empolgado, quero muito ver esse jogo e quero muito ouvir a opinião de vocês sobre isso. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!